Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de petrografia macroscópica. Hoje nós vamos começar a falar um pouco do ciclo das rochas e os processos formadores de rocha. Hoje vai ser uma aula bem lúdica sobre o ciclo das rochas como uma forma geral. E na aula que vem, quando a gente vai dar continuação na matéria, a gente vai focar mais nos processos específicos de formação de rocha, tá bom? Quais estão associados com qual ambiente, o que a gente precisa preocupar na hora de analisar uma rocha, quais informações que essas rochas dão para a gente, principalmente nos quesitos macroscópicos, mas um pouquinho também no quesito microscópico. Vamos lá. O ciclo das rochas. De onde vem? Para onde vão? Alguma de vocês já tem alguma ideia do que é o ciclo das rochas? Já ouviram falar disso antes? Ou é a primeira vez que vocês escutam essas palavras? Vamos ser participativos aí, Vanessa? Já ouvi falar com Prece. Prece já falou do ciclo das rochas. Já ouviu? Olha lá, Laís, Cecília, Vanessa, já ouviram falar do ciclo das rochas alguma vez? Já sim. O que vocês ouviram falar? Eu não sei definir em termos técnicos, não, professor. Termos técnicos a gente vai aprender aqui, não preocupa. Então tá bom. Mas o ciclo das rochas, na minha opinião, é como elas se desfazem e se refazem. Porque quando ela existe na superfície, ela sofre intemperismo, vai se transformar em solo, e é tipo isso. É tipo isso mesmo. Através dos processos, né? Tipo assim, que ele fosse sem alta temperatura, aí ela pode ser ígnea, metamórfica ou sedimentar. Isso, ótimo. Então a gente já está bem encaminhado. Hoje vai ser uma aula bem lúdica mesmo, bem tranquila para a gente poder falar desse ciclo das rochas, né? O primeiro ciclo que a gente sempre estuda vários ciclos na escola, né? Ciclo das águas. Onde estão as águas? As águas estão no mar, que é o reservatório final, ou dentro das rochas subterrâneas. Aí elas evaporam, condensam, precipitam, escoam, infiltram, chegam no reservatório e, de novo, fechando um ciclo. O que mais que a gente tem de ciclo? Tem o ciclo de Krebs. Quem lembra do ciclo de Krebs da biologia? Usando as moléculas para produzir energia na clorofila, sei lá, para fotossíntese. Vai liberando os magnésios, gerando aquele ciclo maluco que todo mundo estudou para o Enem. Então, a ideia de ciclo é muito isso que a Vanessa falou, complementado pelo que a Flávia já acrescentou aí. O ciclo das rochas. Como as rochas se formam, como elas se destroem e como elas se refazem. Deixando o ciclo, né? O ciclo sem fim. Bem conceito do Rei Leão aí, o ciclo sem fim. Então, a primeira coisa que a gente precisa para falar um pouco do ciclo das rochas é entender das camadas internas do nosso planeta. Como são as divisões das camadas internas do planeta Terra? Quem lembra de alguma divisão? Classicão aí dos livros de geografia física. Quais são as divisões das camadas estruturais internas da Terra? Tá. É manto, núcleo. O que mais? Crosta. Crosta, mais externa. Manto, do meio. Núcleo, do meio. Separação de crosta, manto e núcleo é uma separação composicional. Crosta é formada de rochas. Rochas formadas por minerais, principalmente aluminosilicatos. São minerais um pouco menos densos, que ficam na parte mais externa. O manto é uma composição mais peridotítica, formada por minerais principalmente ricos em magnésio. Também tem silício, também tem alumínio, mas o principal é o magnésio, que é uma densidade mais alta, entre 3,3 e 5,4, que está em subsuperfície, né? Então, se a gente for caminhando para o centro da Terra, a gente tem a crosta, depois o manto, e lá no meio tem o núcleo. O núcleo é uma outra composição, formada por uma liga entre o ferro e o níquel, né? Beleza, temos aqui a composição tripla. E a composição física? Quem lembra da a outra separação das estruturas internas? Vocês lembram? Vou dar a primeira dica. A primeira de todas é a litosfera. Alguém já viu essa divisão física? Como percolam as ondas sísmicas no interior da Terra? Ondas P, ondas S, as dicas tudo aí. Ó. Se nunca ouviu falar, não tem problema, galera. A gente volta a ver de novo.
Já ouvi falar, já estudei isso, mas agora eu não estou me lembrando, mas eu estudei onda P e S Ondas P e S. Ah, e saudade. Tem um livro top geofísica. chamado Para Entender a Terra. Geofísica fala isso mesmo. E a Nossa, ideia é o seguinte: para entender a Terra, eu estudei ele capa a capa quando eu fiz geologia, mas da geral, já tem alguns anos, né? Já estou quase formando. tem que puxar ele de novo. Tem na biblioteca a versão online, que aí facilita muito de dar uma olhada nas coisas específicas. E esse livro ele é legal porque ele é super ilustrado, né? Então, assim, tem É, muita imagem bacana, ele é legal demais de é ver. bem completo. A separação da parte física um pouco diferente da química. O que que a química preza? Densidade. O que que significa? Que, na média, todos os elementos formando cada uma das camadas têm uma densidade parecida. Então, na crosta, mesmo a gente tendo várias separações, crosta continental, crosta oceânica, na média, são aluminosilicatos mais leves, né? No manto, já são aluminosilicatos voltados mais para o elemento magnésio. Então, são minerais de magnésio, mais densos. E o núcleo, ferro e níquel, que é muito denso, de 9 a 16 de densidade. Tá? A outra forma da gente separar as camadas internas da Terra são pela propagação de ondas. Por quê? As ondas, quando elas propagam nas camadas, elas mudam a velocidade e a direção de acordo com a composição dos materiais. Então, a gente consegue entender se o material está sólido, líquido, muito denso, pouco denso, como que funciona cada parte das camadas. Então, a separação é um pouco diferente. A gente tem a separação da litosfera, que é a esfera rochosa, parte mais superior, astenosfera, que é uma parte dúctil, mais sólida, mesosfera, que é a esfera do meio, é o manto praticamente, e a endosfera, que é a esfera do núcleo, que ainda é dividido em núcleo interno e núcleo externo, né? 2 núcleos. Por que que tem essa loucura dessa separação? Dentro do planeta, muito diferente do que a gente às vezes acha, né? Não tem esse mar de magma, lava, rocha derretida. Não. O planeta, na parte de dentro dele, a maior parte é rocha sólida, dura. Qual que é a diferença da rocha dura 1 para a rocha dura 2? É muito parecido com a gelatina, massa de fazer pão de queijo, a nossa pele. Alguns sólidos, né, são mais dúcteis do que outros. Ou seja, eles fluem ou eles conseguem acomodar a deformação mesmo no estado sólido. Por exemplo, a minha bochecha, ela é sólida ou ela é líquida? Sólida. Essa bochecha enorme, sobrando pelanca aqui, ó. Se eu puxo ela e solto, ela dá um movimento bem legal, não dá? Olha só. Não, a minha, então, olha o tanto que ela estica, comprime, contrai. A barriga eu não vou colocar não, porque aí vai ficar esquisito, né? Mas continua sendo sólido, não continua? Ou será que minha bochecha virou líquida depois que eu puxei? Continua sólido. Continua sendo sólido. Só que é um sólido capaz de se modelar. E dentro da Terra, diferente do que às vezes a gente imagina, né, que tem aquele mar de lava, de vulcão derretida, não tem isso. É sólido, é rocha, é montanha lá de baixo, aquela camada enorme de um biscoito velho, duro, que não mexe nem a porrete. Só que algumas delas são parecidas com esses sólidos maleáveis, dúcteis, capaz de promover fluidez de matéria sem alterar o estado de fase. O que é isso? Não precisa virar líquido para conseguir transportar átomos ou parte de moléculas ou minerais. Elas se alteram no estado sólido. E algumas delas possuem plasticidade e ductibilidade. Então, quando a gente joga as ondas SP, a gente vê exatamente onde está mais duro e onde está mais líquido, né, mais plástico, e se tem algum líquido. Afinal de contas, as ondas S, as ondas de cisalhamento, são aquelas ondas bonitas, sinuosas, né, como a gente desenha a onda no mar mesmo, aquela ondinha assim, ela não se propaga em líquidos. Então, se ela sumir, é porque está líquido. Né? Então, quando a gente pega essa divisão, ao invés da crosta, manto e núcleo, a gente tem a litosfera, que ela é composta da crosta inteira e uma parte de cima do manto, da parte do manto superior, tá bom? E elas duas formam a parte de placas rochosas. Litosfera, esfera de pedra. Lito é pedra, né? A tradução, que a gente entende aqui como rocha, que é a parte dura mesmo. A astenosfera também é uma parte do manto superior, que fica logo embaixo da litosfera, só que ela é muito mais plástica, ela é dúctil.
Então, ela consegue movimentar os elementos ali em estado sólido. Então, o que acontece com essas placas rochosas, né? Essas placas tectônicas sobre a astenosfera? Elas conseguem se movimentar, tá bom? Dentro ali para baixo da astenosfera, a gente tem o manto, a base do manto superior, o manto transicional e o manto inferior, que é a mesosfera. E no meio a endosfera, que é a esfera de dentro, que aí sim é dividida entre núcleo interno e externo, e o externo sim é líquido. É uma liga de ferro e níquel líquida, tá? Englobando o núcleo duro. Por que eu estou falando disso? Porque onde que a gente está andando aqui, né? Onde que se formam as rochas? As rochas, elas se formam em dois lugares principais, na litosfera, na astenosfera e no meio de interrelação entre a astenosfera e a mesosfera. Dentro disso, a gente não vê formação de rocha. A gente tem a presença daqueles compostos ali, aquelas origens, né? Aquelas fontes, né? Material que vai servir como fonte para a produção de alguma outra rocha. E a interação diferencial dessas camadas vai promover uma relação que pode gerar movimento ou transferência de calor, ou alívio e aumento de pressão. Tá bom? Então, nesse caso, por exemplo, o núcleo interno ele está girando no meio do núcleo externo, que é líquido. Né? Qual que é a interação que está sendo produzida ali? Uma liga de ferro e níquel girando é um ímã. Então, gera um campo eletromagnético no planeta. Show de base. Parte de ferro e níquel líquida em contato com o manto que está ali sólido e duro na cima dele, deve rolar alguma treta louca ali, né? Então, as correntes de transferência de calor e matéria que passam ali no meio vão produzir uma discrepância tão grande que, em alguns pontos, pode sim ocasionar uma troca de energia muito rápida. Ninguém entende direito o que está rolando lá embaixo, ninguém nunca foi lá, não tem como chegar lá. Mas imagina só, gente, é um marzão, sei lá, 2.100 quilômetros de raio de uma esfera de líquido de ferro e níquel. Coisa boa, não é? Vai dar uma loucura total. Então, em alguns pontos, gera esse acúmulo de bolhas, produção de gases, de fluidos, e libera de uma forma muito rápida. Vocês já viram como é que é feita uma fornalha, como derrete ferro para fazer as ligas de ferro, as chapas e tudo? Você vê aquela coisa incandescente muito forte, é muita energia, muito calor, e é assim, é um pouco volátil às vezes. A gente estoura um pouquinho, quando dá qualquer bolinha, já explode rapidinho, né? Então imagina um planeta inteiro, um núcleo de um planeta líquido nessa liga. Quando tem uma interação muito louca, ele libera energia muito rápido. Ó, vai um cone de calor lá para cima. E isso pode gerar uma transferência de energia rápida. E o outro que é o principal, litosfera e astenosfera. Esse movimento das placas tectônicas de um lado para o outro, Ô, Léo, mergulhando e descendo. Oi? você tá passando slide? Não, tá parado. Ah, tá. Tá parado, né? Porque eu tipo, ainda tá na parte inicial, eu pensei que você já tinha passado algum. Não, nem comecei a falar ainda do ciclo das rochas. E aí, essa interação entre essas placas que estão em cima da astenosfera promove o movimento delas e a transformação de tudo que está lá em cima. E aí sim, agora eu vou passar slide, ó. Pronto, passei um. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são essas rochas. Então, a rocha é um agregado sólido de minerais de ocorrência natural. Tem três tipos de rocha: sedimentar, ígnea e metamórfica. Sedimentar vem da palavra de sedimento, sedimentação. O que é sedimentação? É quando a gente tem a deposição em baixa energia de partículas, seja elas de origem de grão clástico ou de origem química, né? Deposição de soluto em um meio solvente, beleza? Rochas ígneas têm associação com a palavra igno, que significa fogo em grego, né? Qual que é a ideia de rocha de fogo que a gente tem na cabeça, né? Rochas de fogo são as rochas ígneas, formadas pela fusão ou fusão parcial de algum material, né? E uma rocha, ela derrete por completo. Uma parte dela derrete e aí formam as outras rochas, tá bom? Então, ígneas são as rochas formadas a partir da fusão parcial de uma rocha, derretimento parcial de um material. E metamórfica são as rochas que a palavra metamorfos, né? Meta, troca, transformação, morfos, forma, ela troca de forma, ela transforma a forma, né? Ela transforma a forma, pode falar isso? Pode, né? Ela transforma a forma da rocha.
Ou seja, é uma rocha originada da transformação de outras rochas, né? Todo Pokémon evolui. Então, é uma rocha sedimentar que mudou um pouco ou uma ígnea que mudou um pouco. Se ela derreter, ela passa a ser ígnea, já não é mais metamórfica, tá bom? Então, são os 3 tipos de rocha. As rochas de deposição tranquila, as rochas de fusão, derretimento e as rochas de transformação em estado sólido, tá bom? Nós vamos falar um pouco de cada uma delas hoje, porque isso é muito importante para a gente no ciclo das rochas e na petrografia. Afinal de contas, qual é o nosso objetivo aqui na petrografia mesmo? Isso mesmo, Descrever as rochas. Ah, moleque, isso aí. Descrever as rochas. E como é que eu vou descrever uma coisa que eu não entendo como é que foi formada? Então, a gente tem que fazer essa revisão base, entender todas as estruturas que a gente vai descrever, como que elas se apresentam, como que elas funcionam. Então, as rochas sedimentares, deixa eu só fechar aqui a porta. Daqui a pouco os porquinhos começam a gritar. Estamos de volta, ao vivo. Então, as rochas sedimentares, elas se formam por deposição e compactação de sedimentos de diversas origens. Química, clástica ou orgânica. O que são esses sedimentos? São partículas de tamanhos diversos. A gente não vai mais pensar em sedimento apenas como poeira ou areia. Um pedregulho também é uma partícula de um sedimento, né? Quando a gente vê as montanhas, aqueles de deslizamento de pedra caindo montanha abaixo, aquele bloco solto, ela é um sedimento, tá? E a gente tem 3 tipos de sedimento: químico, clástico e orgânico. O que é um sedimento químico? Sedimento químico é aquele que é originado da deposição a partir do excesso de um soluto em relação ao solvente. Soluto e solvente, todo mundo lembra dessas palavras? Solvente, a gente normalmente usa água, é o solvente universal. E o nosso planeta está cheio de água para dissolver tudo, né? Oceanos, lagos, rios, salários, oásis, enfim, uma série de cursos de água. E o que são os nossos solutos que estão no meio da água? Sais minerais. Olha o nome que bonito, sais minerais. Então tem sal, tem cloretos, sulfatos, sulfetos meio disseminados, tem óxidos e hidróxidos separados em ácidos e bases perdidos aí no meio dessa história toda. Tudo separado, ionizado, bonitinho, carregado pela água. Então, né, um excesso de sal, o maior exemplo disso são os salares. Como é que a gente faz sal de cozinha? Alguém aí já teve a oportunidade de ver? Vocês já foram em Cabo Frio? Passaram ali na estrada de Cabo Frio e viram aqueles salares ali do lado? Ou já viram como é que é feito o sal de cozinha? Quem que já viu? Eu nunca vi, não. Essa torre de Arraial do Cabo, né? Arraial do Cabo ali do lado, isso. Imagina só, o mar não é aquele água cheia de sal? Todo mundo sabe que... Vocês já foram na praia? Alguém que ainda nunca foi na praia, no mar, nunca viu ou nunca nem ouviu falar do mar? Todo mundo aqui já ouviu falar da praia? Não ouviu falar do mar. Já ouviu falar do mar? Todo mundo aqui? Não é importante? Ué, às vezes vocês não tiveram oportunidade, tem que saber. O mar não, é aquela famosa... Você nunca ouviu falar. Uai, sei lá, às vezes nunca ouviu falar, né? A gente está aqui em Minas Gerais. O mar, galera, é aquele mundo de água perdido que parece um biscoitão de água e sal, né? O mar é salgado. O que significa dizer que o mar é salgado? Se você bebe água do mar, coloca ela na boca, você vai sentir gosto de sal. Por que a gente pega uma água e sente gosto de sal? Por que vocês imaginam que o mar tem gosto de sal? Se vocês tiveram oportunidade ou não. Mesmo quem nunca foi na praia, por que vocês acham que uma água teria um gosto de sal? O que vocês acham? Porque a concentração está bem alta, né? Que existe uma concentração alta de sal no mar, ou dos elementos que formam o sal. O que forma o nosso sal de cozinha? Cloreto de sódio, né? Então, o nosso sal é formado pelo ácido clorídrico misturado com o hidróxido de sódio, não é isso? Não lembro o que é de sódio. Alguma coisa de sódio, acho que não lembro. Mistura os dois, forma uma base mais o ácido, forma o sal, que é o nosso cloreto de sódio, NaCl. A forma que a gente produz sal hoje em dia é pegar o sal que está no mar, que é fácil, né? Eu pego uma bacia, imagina, uma área muito grande, né? Uma área muito grande concentrada. Coloco uma mureta em volta dela e deixo entrar a água do mar. Depois eu fecho. A água que está ali não é uma água salgada, está rica em sal?
Se eu deixar exposto no sol durante muito tempo, o que que vai acontecer com a água na piscina? Vai evaporar. Vai evaporar. E o sal vai evaporar junto ou ele vai ficar? Aí ele fica. Ele fica. Então, o que que a gente tem ali? A gente tem um acréscimo, né, um aumento da concentração do soluto em relação ao solvente. A água, o solvente evaporou, foi embora. Soluto é o sal, ficou de boa na dele. Então, o que que acontece? Quando a água começa a evaporar, o sal que estava desassociado não vai de mão dada carregado para a nuvem com a água. Ele vai ficar na dele. Então, ele começa a decantar, decompor. Ele vai depositar, né, e depositar no fundo. Se vocês já passaram por um momento de raiva e ódio na vida, que alguém fez uma água com sal e açúcar para vocês, balança aquele negócio, aquela água branca, você deixa um pouquinho lá no tempo, os cristais vão começando a depositar, porque tem um excesso de açúcar e sal na água em relação à quantidade de água, ela não dissolve completamente. E quando não dissolve, ela precipita. Por ser um elemento formado pela dissociação de íons, estão perdidos e dissolvidos na água, essa origem desses cristais, desses sedimentos, é químico. Então, o sal tem uma origem química, ela é um sedimento químico. Beleza? Ah, Léo, mas eu tinha uma pedra de sal e eu erodi ela toda e aí virou partículas menores dessa pedra de sal. Aí ela não é química, ela não está dissolvida na água. Beleza? Então, todos os sedimentos químicos têm origem de dissolução em água. Existem outros exemplos, além dos sais, né, das salmouras, da concentração de carbonato. Carbonato é uma rocha formada em meio aquoso, com a dissolução dos íons de bicarbonato e os íons de cálcio ou magnésio, que em contato formam o carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, né, calcita e dolomita. E quando formam esses carbonatos, eles estão em excesso no meio da água, o que eles fazem? Depositam tranquilamente, com calma no fundo. Normalmente deposita originalmente como aragonita e depois vira calcita. Né? Mas aí são os minerais lá da mineralogia, deixa isso quieto. Deposita com calma e ao longo do tempo aumenta a pressão e temperatura e forma as rochas calcárias, rochas carbonáticas. Outro lugar muito legal que dá essas rochas químicas são os salares. Quem aqui já ouviu falar do salar de Uyuni na Bolívia? Né? Eu também nunca fui, não tenho a menor ideia, mas é muito bonito, pelo que dizem quem já foi. É aquele espelho de um deserto de sal. O que é um deserto de sal? É um lugar elevado, com uma concentração de água que estava cheia de sal, só que como está elevado, está perto do sol. O que acontece? Evapora. A água evapora, fica aquela camada de sal embaixo. Então a gente tem os desertos de sal. No Egito, quando eles mumificavam as pessoas, tinha os desertos de nitro, né? De nitrato, esqueci o nome, nitron, natron. Esqueci a palavra. Mas também é um sal dissolvido num deserto de sal de altitude. O da Bolívia, talvez o mais famoso, mais perto da gente, que é esse da motoquinha passando ali do lado, né? Quando chove um pouquinho, vira uma camada espelhada, parece um espelho, parece que você está andando no céu. Muita loucura. Também são elementos químicos. Por quê? Está concentrado na água, evapora, a água concentra o soluto. Pensando nisso, existem locais específicos onde podem se produzir esses sedimentos de origem química. São ambientes formados em lugares onde tem água. Onde que tem água no nosso planeta que a gente conhece? Oásis, pelo acúmulo de água da chuva, planície de inundação, no mar, né? Nos rios, nos lagos. Lagoas. Exatamente. O que mais? Alguém tem mais alguma ideia? É isso, né? Então, quando eu estou vendo ali um carbonato, uma rocha carbonática, um calcário, um dolomito, ou mesmo um mármore, um dia aquilo lá foi um mar. Então, quando a gente está aqui, né, em Janaúba, no meio do sertãozão bacana aqui de Minas, e olha ali as rochas calcárias que formam ali o grupo Bambuí, a Lagoa do Jacaré, rochas de coloração mais escura, a gente tem a certeza de que Minas um dia já foi mar. E aí, falar que o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar. Isso é muito verdade na geologia, tá, galera? Isso acontece direto e as rochas calcárias estão aqui para provar, né? Quais são os outros tipos de sedimento que a gente tem? A gente tem os sedimentos clásticos. O que vocês acham que é um sedimento clástico? Quem tem alguma ideia? Ô, Léo, falando das químicas, também tem a formação feita carbonada, né?
Sim, mas ela é um pouco diferente, a gente vai falar dela depois. Ela é uma mistura de química com clássico, procedimento de concentração e aumento de soluto. Mas a decomposição dela e a formação dela é um processo muito específico, que é o aumento da concentração de enxofre e o isolamento da camada da atmosfera em relação ao meio aquoso. Então, a gente promove um ambiente redutor que não tem oxigênio, e aí concentra o soluto em relação ao solvente, porque os minerais de ferro eles não são solúveis, os de ferro reduzido. Então, aí, quando a gente promove esse isolamento da camada de atmosfera, a gente liga todas as moléculas de sulfeto, ferro, oxigênio, sem produzir a oxidação, e elas não são solúveis em água, e elas decompõem lá embaixo, junto com quartzo microcristalino, formando as formações ferríferas bandadas. A rocha mais clássica é o jaspilito, né, que é a rocha sedimentar, mas aqui no Brasil a gente vê muito o itabirito, que é a rocha metamórfica do jaspilito. Então, a formação ferrífera bandada é uma rocha de formação sedimentar química também. Muito bem lembrado. É um processo muito legal, a gente vai ver ela depois, porque rocha ferrífera bandada é legal demais, gente. É bonito e dá dinheiro, que é ferro. Ferro é legal. Tranquilo? Então, beleza. Vamos para as rochas clásticas. O que são rochas clásticas? O que vocês acham? O que é um sedimento clástico? Se a gente falou de sedimento químico que está dissolvido em água, o que sobrou? As fotos aí estão aí para ajudar. Quem tem alguma ideia? Sugestão? O último orgânico, hein? Orgânico é mais fácil. Ah, é vida, beleza. E o que é o clástico? O que vocês imaginam que sejam sedimentos clásticos? Ô, Léo, eu não escutei a pergunta. Fala aí de O novo. que vocês imaginam que sejam sedimentos clásticos? O que a palavra clasto significa? No caso, quando tem. No caso, assim, por pedras que ele tem tamanho, forma diferente, quando teve uma ruptura, algo do tipo. Eu ia usar essa palavra com medo de eu sofrer um pouco de retaliação. Pedras! A ideia é pedras, tá? Clastos são pedras. Mas qual a ideia de usar a palavra pedra aqui? A gente não fala pedra, a gente fala rocha, a gente fala mineral. A gente é engenheiro de Minas, a gente é bacharel em ciências e tecnologias, a gente é geólogo, a gente é legal. Clastos são todas as partículas formadas a partir da desagregação de um material. O que é isso? Quem falou de erosão mais cedo? Foi Flávio ou Vanessa, né? A ideia é bem essa, são materiais desagregados, tá? Quem aqui já foi na praia do Copo Sujo? Não precisa nem ser a praia Cabo Frio agora, hein? Praia do Copo Sujo. Quem vai lá que nunca foi é mentira. Aqui no Rio Grutuba, a gente tem a praia do Copo Sujo, que é famosa, né? O pessoal já foi ali jogar vôlei, peteca, beber no bar, comer um peixe, passear, nadar no rio, enfim. Todas essas praias desses rios, a gente tem o que ali que é super comum? Areia, né? O que é areia? Quem que tem uma ideia do que é uma areia? De onde vem uma areia? Vocês têm ideia disso? De onde que vem as areias? No caso, a areia é porque ela já foi da rocha, né? Quando ela era grande, e aí ela foi trabalhada ao longo do tempo até chegar naquela partícula mais simples. Exatamente, muito bom. Então a areia, galera, ela não vem do céu, não chove areia. Né? Eu tô lembrando eu tô lembrando mais das tuas aulas de estratigrafia do que geologia geral, tu acredita? É porque a estratigrafia é bem esse estudo aí, ó, da ideia da estratigrafia com os sedimentos, né? Essa parte toda aí. E, cara, é isso que a gente precisa fazer, porque, né, essa parte da estratigrafia é a geologia geral aplicada. A estratigrafia é entender todos os ambientes de deposição a partir de todos os conjuntos de rocha, né? Nossa, estratigrafia, essa aí foi... Tem um tempo que a gente fez isso, não tem? Não, foi quando eu entrei, 2019. Mas é bem isso mesmo, a ideia é bem essa mesmo. Então, ó, chove areia, alguém já viu chover areia? Não. Onde que a gente sabe que tem areia? Na praia tem areia, ali no rio tem areia. Então, a areia, ela estava ali, sempre esteve? Para a gente, claro que tá, né? Porque a nossa vida é muito curta.
Mas como que ela chegou lá? Aí que a Flávia falou, é bem isso mesmo. Ela estava numa rocha original, a rocha sofreu o quê? Erosão, decomposição, desagregação. E as partículas de areia são transportadas para algum outro lugar. Por onde? Pela água. A água aí de novo, aquela danada. Além de ser o solvente universal, que usa as partículas químicas em suspensão, ela leva partículas desagregadas que não estão dissolvidas, mas estão suspensas, vão boiando, ou vão na turbulência louca no meio do fluxo, né? Ou então elas vão se arrastando no chão. A água, gente, é a alma das rochas sedimentares. Se tivesse alguma, era a água original do ambiente. Então, a partícula de areia, ela é uma partícula que estava numa rocha, foi desagregada e foi transportada. Que outras partículas existem? A gente tem várias outras partículas. Quem aqui costuma... Quem falou que arrumou a casa hoje cedo aí? Alguém falou que arrumou a casa hoje cedo, não falou? Fui eu. Foi Vanessa? Deu muita poeira. Aqui em Janaúba dá poeira que não para mais, né? Aqui dá muita, porque meu bairro não é todo asfaltado, aí os caminhões passam e viram uma confusão. Dá poeira demais. O que é essa poeira? O que é poeira? Já parou para pensar o que é poeira? Poeira! Não é música da Ivete Sangalo. O que é a poeira? Eu acho que caso é quando... Eu acho que é também produto de intemperismo de rocha. Produto de intemperismo de rocha. Solo, vocês A já pegaram... granulometria é muito fina, né? Ah, nossa, aí você usou as palavras lindas. Granulometria e fina. Então, ó, eu estou falando de partículas desagregadas. São pedaços de rochas desagregados. E tem todos os tipos de tamanho, desde o muito fino, fino, médio, grosso, muito grosso e os monstruosos. Então, ó, a gente tem a poeira, esses materiais finos decantados, né? Por que eles param aqui na nossa casa? Porque eles são transportados pelo quê? Pelo vento, né? O vento, a gente... Não sei se vocês estavam lá no campus o dia que teve aquele tornado, aqueles ciclone que destrói os telhados e leva poeira até não poder mais. Aquilo lá é um movimento do vento transportando partículas. Não é comum em todas as áreas do planeta, mas acontece. Vento leva partículas finas e algumas um pouquinho mais grossas, né, que até machuca. A água costuma levar partículas maiores e de todos os tamanhos, né? Vocês já viram um rio? Às vezes os rios são muito turvos, muito escuros, né? Tá cheio de partícula, tá sujo. E às vezes ele tá com a água muito clara, não tá levando nada, às vezes só o sal dissolvido. Então as partículas de todos os tamanhos, desde o tamanho mais fino de todos, que são as argilas, tá? Até os tamanhos mais grossos, que são os clastos de verdade. Clasto significa fragmento, beleza? Então, sedimentos clásticos são sedimentos fragmentados. E aqui a gente tem alguns exemplos legais, ó. Aqui tem a areia, que é essa bonita aqui, ó, toda bem selecionada, que só tem areia, né? Olha essa aqui de baixo. Isso aqui também é areia, mas está visto no microscópio. E olha que a diferença. Aqui não está tudo da mesma cor. Tem várias cores, amarelo, cinza, vermelho. Então, isso daqui está tudo misturado, de várias composições diferentes. Só que do mesmo tamanho e todos muito bem arredondados. Será que alguém vai lá e fica polindo grão por grão para ficar arredondado? Isso é uma outra informação da origem desse sedimento. Significa que ao longo da existência desse fragmento, desse clasto, ele sofreu retrabalhamento, um polimento. Como que a gente pole um grão, né? Como que faz um grão ficar polido? Não, acho que não existe essa palavra na primeira pessoa. Ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo arrastado com as arestas trabalhadas, então ele vai rolando num fundo de leito de rio, por exemplo, empurrado pela água. E esses outros grãos grandes, essas pedras grandes aqui, ó, esse pedregulho grande, também são clastos, né? Para quem estudou lá GeoGeral, Strat também, são os grânulos, seixos e matacões. Que são fragmentos de clastos maiores do que a areia. Então, quais são as nossas visões? E aí vem os clastos maiores, que são os grânulos, seixos e matacões. Beleza? Existe uma escalinha, uma cola para todo mundo ver, e não tem problema, né? A gente pode ver isso. E o que isso indica para a gente? A quantidade de energia do transporte, que já é uma descrição super legal para a nossa petrografia, entender de onde vem a rocha.
Então, falar que eu estou vendo fragmento tipo argila, tem que ter uma energia que transporte fragmentos de baixo tamanho. Se eu tiver uma turbulência, né? Estou aqui no mar louco, onda batendo, não sei o quê. Será que um fragmento tão pequenininho como a argila vai depositar? Para quem varre a casa aí com vassoura seca, sabe? Se você ficar varrendo muito, aquela poeira daqui a pouco some e mais tarde ela vai cair de novo. Você não vai tirar poeira nenhuma. Tem que passar um pano úmido para deixar ela mais relax e empurrar ela com calma, né? E pode ter certeza que se você estiver varrendo assim, você não vai mexer uma pedra desse tamanho igual está aqui no slide, tá bom? Por último, os fragmentos de origem orgânica, tá? Que são os fragmentos de seres humanos, seres vivos, carcaças de conchas, de antigos fósseis, trilobitas são super comuns, conchas de bivalves, são aquelas conchinhas na praia que a gente cata, sabe? Tem praia, quem nunca viu, existem uns bichos, tipo ostra e molusco, que eles têm uma concha dura, tipo um caracol mesmo. E aí, quando ele morre, fica a concha. E essas conchas se acumulam em grandes faixas de ambiente que, ao longo do tempo, vai virar uma rocha de origem orgânica, que era um fragmento orgânico. Algumas bactérias fazem colônias de conchas também dessa forma. Então, a gente tem os clastos de origem orgânica. E eles podem se misturar. Por exemplo, se eu formo um calcário de origem química, ele pode se fragmentar e originar clastos de origem sedimentar clástica de uma rocha que antigamente era química. E se eu tiver uma rocha de origem orgânica que foi fragmentada pela erosão? Também pode gerar um fragmento clástico, que o grão sim é orgânico, mas o clasto é de origem clástica, né? E as rochas costumam andar desse jeito, né? O máximo da rocha sedimentar é as frases do empacotamento do bolo, né? As camadas são formadas as mais velhas embaixo, as mais novas em cima, porque vai de cima para baixo, vai depositando, né? Decantando bonitinho, tá bom? Então, rochas sedimentares, bonitinha, formada aí para o nosso começo do nosso ciclo da rocha. Vamos para a parte de rochas ígneas. O que são rochas ígneas mesmo? As rochas do fogo. Essa é legal demais. Então, as rochas ígneas, elas são formadas pela cristalização de magma. Magma é o nome que a gente dá para a massa de rocha fundida. O que é fundir? Derreter. Mas não é derreter por completo, é derreter parcialmente. Pergunta, eu não fiz aqui antes. Onde se formam rochas sedimentares? Qual é a região das camadas internas da Terra que a gente falou que se formam as rochas sedimentares? Crosta, manto ou núcleo? Crosta. Crosta. A origem é a crosta. Eu ainda nunca vi vento nem correntes de rio na parte do manto. Na verdade, eu nunca vi o manto, né? Porque ninguém nunca chegou lá. Mas a ideia é que essa interação com os agentes de intemperismo, vento, chuva, gelo, variação de dilatação de temperatura, acontece tudo aqui em superfície, né? Na crosta. A rocha só vai virar rocha depois de um tempo. O que precisa para uma rocha virar rocha? É um processo chamado diagênese. A gênese da rocha, tá bom? É uma gênese diagenético. Forma a origem genética daquela rocha. Para isso, não é só pegar areia pronta. A areia não é uma rocha, né? Eu pego a pá lá na rocha. Ela vai gerar uma rocha formada de areia, por exemplo, um arenito, que é uma rocha, depois de ser submetida às condições ideais de temperatura e pressão. As condições de temperatura e pressão que se formam rochas são mais ou menos 200 graus Celsius, numa pressão aí de 3 atm pelo menos. Então ela tem que estar soterrada. Quanto mais soterrada, maior a temperatura e a pressão, e aí eu formo um processo ali de litificação. O sedimento deixa de ser sedimento e passa a virar rocha. Começa a ficar tão junto que depois você não consegue separar um do outro. Viram melhores amigos forever, né? Então tá todo mundo junto lá. Então, o processo diagenético, o processo de formação de rochas, se dá quando aumenta a pressão e temperatura, mas nem tanto, né? Calma, só um pouquinho, para virar uma rocha. E esse processo é de milhões e milhões de anos, porque né, tem que soterrar, vai esquentar aquela coisa toda. Então, vamos para o próximo. E as rochas ígneas? Onde que elas se formam? Derretimento de rocha, o que vocês acham? Forma na crosta, forma no manto, forma onde? Eu respondi, né? Que bobagem.
As rochas ígneas, elas se formam em regiões de profundidade. Por quê? Qual que é a temperatura média, né? A gente costuma falar, não, Janaúba é quase um inferno na Terra. E a temperatura mais alta que a gente chega aqui é 40 graus. Com 40 graus, eu não faço nem água ferver, gente. Então, assim, é uma temperatura muito baixa. Eu preciso de temperaturas muito altas para derreter uma rocha. E essas temperaturas aqui na superfície da Terra, a gente não vai encontrar. Onde que nós vamos encontrar a temperatura mais alta? Na parte de dentro, né? Essa ideia de que o inferno é quente vem dessa ideia de que as rochas quentes vêm do interior da Terra, né? É a observação dos vulcões que cospe aquele mar de fogo, que é rocha derretida. Significa que o interior da Terra, já que os vulcões são esses buracos, essa janela para dentro dela, estão liberando fogo, né? Calor. Então vem toda essa ideia do inferno ser um mundo aquecido, vem dessa observação. E de onde vem essa origem desse calor? Quanto mais profundo a gente vai chegando, mais quente é o planeta, porque quando ele se formou, tinha um calor latente lá grande, né? Além do que está muito dentro, está tudo fechado, o calor não sai, o calor fica. Então a gente vai aumentando a temperatura e a pressão em profundidade. A variação dessa pressão e temperatura chama-se gradiente geotérmico. Vai aumentando para cada gradiente 25 graus e 1 quilômetro de profundidade. Então vai ficando muito quente lá para dentro, beleza? Qual a temperatura que a gente precisa para fundir uma rocha? Alguém tem uma ideia? Vê assim, ó. Ah, o vulcão é lava, lava é rocha derretida. Alguém tem ideia de quantos graus precisa para fundir uma rocha? No mínimo? Quem tem uma ideia? Um chute. 1.600 graus. 1.600 graus. Quem dá mais, quem dá menos? Dou-lhe uma. Não? 1.600 graus. Isso é temperatura demais! Não precisa disso tudo. 1.600 graus é uma temperatura muito, muito elevada, que a gente só vai ver na parte do manto da mesosfera, na parte do manto inferior. A gente não chega nesse nível ainda não. A gente precisa de muito menos do que isso para fundir uma rocha. Vou dar uma ideia para vocês. O granito, o famosa pia de cozinha, né? Essa rocha aí que está meio cor de carne aí no cantinho, no cantinho da direita de baixo, ela se forma normalmente entre 800 e 900 graus, tá? Mas isso é uma temperatura que normalmente a gente atinge em regiões da Terra que a pressão é muito alta. E a pressão, nesse duelo de pressão e temperatura, vence. E aí a rocha não funde, porque a pressão é muito alta. Como que eu posso fazer um material qualquer fundir, mesmo estando com uma pressão alta? Eu tenho que fazer o que com a temperatura de fusão dele? Vocês lembram da fisicoquímica? Para eu fazer um material ficar sólido, passar para o estado líquido, o que eu tenho que fazer com a temperatura de fusão desse material? Eu tenho que aumentar ou diminuir a temperatura de fusão? Para derreter. O que vocês acham? Tem um material sólido e eu quero fundir esse material. São as rochas. Para ele fundir, eu tenho que aumentar a temperatura de fusão ou diminuir. Granito a 900 graus. Para eu fazer ele virar nessa condição, vou vender para você um granito, só que ele vai derreter. Está 900 graus aqui. Para ele derreter, eu tenho que aumentar ou diminuir a temperatura de fusão? Alguém tem alguma ideia? Diminuir, né? Por que diminuir? 900 graus é muito alto. Eu só vou encontrar essas temperaturas em ambientes muito profundos. Então, para eu poder fundir um material rochoso, eu tenho que diminuir a temperatura que esse material se funde. Ou seja, ele vai se fundir a temperaturas mais baixas. Sabe qual que é a temperatura normal de fusão de um granito que a gente observa? 600 a 700 graus. Eu tenho uma redução de 200 graus da temperatura de fusão. Eu tenho a temperatura de fusão natural de um material, que é o granito, 800, 900 graus, e eu passo ela agora para 600, 700 graus. Como que eu posso diminuir a temperatura de fusão de um material rochoso? Alguém tem alguma ideia? Sugestões. Quem tem alguma ideia? Se não tiver, pode falar, Léo, minha ideia. Na realidade, eu não entendi muito isso de diminuir a temperatura de fusão. Vamos lá, então. Vamos pensar na água. Vocês lembram das condições da água? A água entra em ebulição a quantos graus? Ela ferve em quantos graus a água? A água, normal.
É, 100. 100 graus. Mas 100 graus em qual condição? Em condição de pressão atmosférica a nível do mar, não é? 1 atm, não é isso? A gente não fala? A temperatura de fusão da água a 1 atmosfera é de 100 graus. Não é isso? Sim, exatamente. Aqui a gente está no nível do mar, Janaúba? Não, A gente está mais alto ou mais baixo? mais alto um pouquinho. Mais alto um pouco, uns 500 metros mais alto. A pressão da camada do ar em Janaúba, que está mais alto, é maior ou menor do que o nível do mar? A gente tem aqui, ó, camada atmosférica, ar, né? Aqui está o nível do mar, aqui está Janaúba. Então a pressão, a quantidade de camada de ar em Janaúba é maior ou menor do que o nível do mar? Menor. Menor. Então eu tenho menos massa de ar em Janaúba, concorda? Faz sentido isso, não faz? Faz sentido. Se eu tenho menos ar, eu tenho mais ou menos pressão? Mais pressão. Mais? Se eu tenho menos ar, eu tenho mais pressão? Ai, eu tô confundindo então. Então vamos lá. Porque se tem menos ar, o ar não foi. Teoricamente, ele teria sido comprimido. Não Não é necessariamente. esse Ele caso, só não né? está lá. Porque pressão não tem a ver com a altura da coluna de ar, igual a altura da coluna de água? Não é a mesma Isso. coisa? Se eu tenho menos altura, eu tenho mais ou menos pressão? Ah, não, professor, eu tô confundindo isso. Tô Sem confundindo. Porque problema. eu tô lembrando lá das aulas de física, lá daqueles A ideia é a exercícios que mesma. tinha. Você tá mantendo a mesma temperatura e pressão. Esquece isso. Vamos só falar de pressão Ah, aqui, ó. entendi. Uma coisa mais pesada, ela tem mais ou menos massa? Ela tem mais massa. Se eu tenho menos massa, ela vai ser mais ou menos pesada? Menos. Menos. Se o peso é menor, a pressão que ele exerce, a força que ele exerce, é maior ou menor? Maior. Menor, não? Tá vendo? Eu tô confundindo. Olha Tá, só. segue Vamos a pesar aula, aqui, ó. vai cair mais cedo ou mais tarde. Não, vamos pesar aqui, ó. Essa fitazinha tem 10 gramas. Sim, Essa parte aqui tem... Ai, meu Deus. Tem 200 gramas. Qual que é mais pesado? 200 gramas. 200 gramas. Se eu colocar, os dois estão na minha mão, né? Qual que vai ser mais forte? Vai fazer mais peso na minha mão? A garrafa, A garrafa. Por quê? porque a massa dela é maior. Massa maior. Essa aqui é a massa menor, não é? Isso. Agora, vamos pensar aqui, ó. Vou pegar duas coisas iguais. Duas canetas. Essa caneta tem 20 gramas, essa caneta tem 100 gramas. Qual que é mais pesada? A caneta preta de 100 gramas. Qual que vai fazer mais força na minha mão? A preta. O que é pressão? Não é a força que o peso de alguma coisa exerce sobre outra? Sim, Agora vamos lá. As duas canetas, elas têm pesos diferentes, concorda? concordo. Tá bom. Se essa aqui está mais para cima, e eu estou falando que elas têm pesos diferentes, tudo bem. Você está pensando como se ela mantivesse a mesma massa. Mas não é mais isso. Entendi. Na parte de Janaúba, eu tenho menos ar. Ele é menos pesado. Então, o ar aqui exerce menos pressão, não é? Entendi. Agora sim. Se ele Beleza. exerce menos pressão, agora nós vamos para o seu quadro de ebulição lá. Se ele exerce menos pressão, eu preciso de menos energia para transformar o líquido em gás. Aqui, níveis acima do mar, a temperatura de fusão da água, né, de ebulição da água, não é 100 graus, é 94, 96 graus, porque tem menos ar em cima dela para fazer pressão, entendeu? Entendido. A ideia é a mesma. O ponto de fusão de uma rocha costuma ser muito alto, 1000 graus. Vamos falar que é 1000 graus, porque 1000 graus está um negócio legal. Eu preciso chegar num nível muito profundo para atingir 1000 graus. E isso não é viável, isso não acontece. Então, precisa existir um mecanismo que diminui o ponto de fusão da rocha. Igual a diminuição da pressão diminui a temperatura de ebulição da água, tem que haver algum mecanismo que faça com que eu precise de menos energia para fundir a rocha.
Tranquilo? Tranquilo. Fez sentido isso, né? Se o Isso. granito tem uma temperatura de 900, 800 graus de fusão, e eu estou numa camada muito fechada na Terra, eu consigo variar a pressão lá embaixo muito bem, igual a gente faz aqui? As rochas não são tão voláteis quanto a atmosfera. A pressão, querendo ou não, vai continuar mais ou menos constante. Ali eu não consigo mudar a pressão para diminuir a temperatura de fusão. Então tem que haver um outro mecanismo que consiga puxar o ponto de fusão, que consiga diminuir a temperatura para poder fundir uma rocha. Vocês têm alguma ideia de que mecanismo é esse? Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Nem ideia? Água. Água. Ah, moleque, água. Olha que loucura isso, né? A gente acha que a água, ela resfria as coisas. Em verdade, ela resfria, ela ajuda a resfriar. Mas uma coisa que ela faz também com os elementos, principalmente rochas sólidas, é diminuir a temperatura de fusão daquela rocha, tá? Então, um granito que tem 800 graus, quando ele percola por água, quando passa água ali embaixo, ele vai diminuir a temperatura de fusão para 600 graus. Então, uma rocha que está ali, numa camada, que está tudo ali está em 700 graus, né? O granito vai fundir a 700 graus? Normalmente, não. Ele funde a 800, 900 graus. Se eu jogar água ali dentro, o que vai acontecer com a temperatura de fusão dele? Vai abaixar para 600 graus. Naquelas mesmas condições que ele estava de 700 graus, agora ele vai ser capaz de fundir? Vai, né? Por quê? Porque com a percolação de água, o ponto de fusão dele diminui. Então, a presença da água em um local onde normalmente não tem água, o manto, né, o manto superior, a base da crosta, quando a gente joga água ali no meio, a temperatura de fusão das rochas diminui e elas derretem. E aí vira esse mar de lava cheio de pressão louca querendo subir e virar o vulcão. Tranquilo? E a pergunta que não quer calar: como é que eu jogo água na crosta, na base da crosta e no manto superior? Quem tem alguma ideia? Como é que Ela infiltra, né? Pelas fissuras. ela infiltra, Ah, mas tem um limite de infiltração. Ela não consegue percolar tão lá embaixo assim. Tem um outro mecanismo que joga a água lá embaixo. Quem lembra das placas tectônicas? As placas tectônicas se esfregam sem parar. Vocês lembram dessa música? Não? Tá bom. Lembra de subducção? Quem que lembra das zonas de subducção? sim, lembro. Subducção não é quando a crosta oceânica ou a crosta continental entra debaixo da outra? Normalmente ali onde tem o oceano. Sim. Beleza. Entendi. Quando aquelas rochas descem ali junto com o oceano, aí rola infiltração. A água está infiltrada na rocha ali de subducção. Então, quando ela desce lá de tobogã na subducção, ela leva bastante água junto com ela. E essa água chega na base da crosta e na parte de cima do manto. Então, aquela água que começa a acumular ali embaixo vai fazer o quê com as rochas que estavam ali de boa? Vai causar um rebuliço, a temperatura de fusão de todo mundo vai baixar. E aí, quando ela baixa, aquela rocha que estava ali de boa, quietinha na dela, tranquila, feliz da vida, vai começar a derreter. E aí, quando ela derrete, funde parte dela, vai virar esse magma, que é rocha fundida. E esse magma, coitado, ele não tem lugar, ele não sabe para onde ele vai. Ou ele vai explodir e subir todo para cima da crosta, ou ele vai virar um bolinho ali, vai ficar quieto até a temperatura parar de ficar quente e vai cristalizar. Então, as formas de formação de rochas ígneas é a fusão parcial de rochas, principalmente pelo transporte de água para dentro da crosta. E o outro lugar que elas formam é onde a gente tem a separação das placas tectônicas. Por quê? Ó, diminuiu a pressão, entrou a água, o que acontece com as rochas ali embaixo? Elas vão se fundir. As rochas do assoalho oceânico são basaltos. A temperatura de fusão normal de um basalto é 1.200 a 1.400 graus. Quando a gente diminui a pressão e acrescenta água,
a temperatura de fusão passa a ser 800, 900 graus. Então, naquelas condições, derreteu tudo e vaza o basalto lá. Tranquilo? Então, rochas ígneas formam esses tipos de rochas, os derrames basálticos, derrames de lava, cadeias de montanhas, de vulcão, né? Ou então os granitos. Então, tem dois tipos. Tem as rochas que vão para a superfície, rápido, extrusivas, e as rochas que ficam aglomeradas em bolinhas. Poxa, está formando lá no manto, ou mesmo na base ali. Aí forma um blob ali, né? A bolha dele, vive ali na sua bolha maravilhosa, a câmara magmática, costuma dar um formato abalonado, né? Como todos os fluidos costumam fazer, tem um formato mais ou menos de bola. Fica quietinho na dele. Ninguém mexe com ele mais, deixa ele lá. E aí o tempo vai passando, milhões de anos, a temperatura vai exaurindo daquele corpo e ele vai cristalizando. Por quê? Com a temperatura diminuindo, ele volta a passar daquela linha de temperatura de fusão. Então ele começa a solidificar de novo. E quando ele vai solidificar, ele vai cristalizar com tempo suficiente para formar cristais grandes. Então a gente tem as rochas intrusivas, rochas ígneas intrusivas, estão formadas no manto, na crosta. E aí vai formar o granito, o cienito, granulito, monzodiorito, diorito e etc. Beleza? Aí tem um monte de nome maravilhoso que a gente vai lembrar depois aqui para frente. Tranquilo, rochas ígneas? Tranquilo. Então, bora para a próxima. E a última, rochas metamórficas, os Toblerone da vida, né? Esses são os Alpes suíços. Qual que é a ideia das rochas metamórficas, né? Elas se formam a partir da transformação de outras rochas. Uma coisa muito comum para a gente ver em rochas que estão se transformando é que elas formam camadas, né? Não de camadas igual as rochas sedimentares de deposição. Mas quando eu começo a aumentar muito a temperatura e muito a pressão, os minerais enlouquecem. Eles dizem, não, eu vou ficar com quem eu conheço, sai daqui que eu vou encontrar meus amigos. Então, mesmo em estado sólido, a rocha não funde, ela não derrete, ela está em estado sólido, ela começa a se transformar. E os minerais parecidos vão acumulando em faixas contínuas. Então, a gente tem o acúmulo em faixas contínuas de minerais que têm afinidade. Minerais pretos, ricos em ferro e magnésio, vão se juntar, os cinzas com um pouco mais de água vão juntar, os brancos vão juntar separados, são os minerais leucocráticos, e formar bandas. E a quantidade de pressão e temperatura vai variar em cada ambiente, e isso vai produzir uma foliação, que são essas camadas que a gente tem aí nas rochas. Então, ó, importante da gente lembrar, né? A rocha metamórfica, ela não derrete, tá? Ela está em estado sólido. Ela vai variar a mineralogia? Vai. Por quê? Em temperatura demais, se tem um mineral hidratado, ele libera água. Ele vai, libera. Deixa a água embora. Outra água, deixa ela percolar para lá. Então, solta a água mesmo e fica desidratado. Então, vai ficar um outro mineral. Perdeu a água, né? Às vezes faz uma troca, mas na composição química geral, a rocha se mantém estável. Se eu tenho lá uma rocha de carbonato de cálcio, ela não vai virar uma rocha granítica, não vai chegar silício e magnésio e cálcio e sódio e outras coisas. Ela vai continuar tendo carbonato e cálcio. O que o metamorfismo de uma rocha carbonática pode fazer? Reorganização das moléculas e dos minerais até ele virar, por exemplo, um mármore. O mármore é a alteração da rocha carbonática, beleza? Como uma rocha formada de argila, ela não vai poder virar um granito do nada, né? Ah, chega sem ser argila, agora eu vou ser granito. Não é assim que funciona. Calma aí, peraí. Então, pressão e temperatura em rochas de argila, em argilitos, vão organizar os minerais em camadas até eles formarem folhas, mas folhas metamórficas e não de sedimentação. São esses planos dessa primeira imagem, que é a ardósia. A ardósia é o primeiro estágio de metamorfismo de rochas pelíticas, rochas clásticas formadas por argila e silt. Não preocupem em decorar os nomes ainda, a gente vai aprender isso para frente. Pelito são os sedimentos finos, argila e silt, que formam folhas. Quando a gente coloca temperatura e pressão, bota pilha aí neles, ó, vai virar uma ardósia. As areias, igual a gente viu lá atrás, aquela rocha de arenito, né? Areias empilhadas, são formadas pelo mineral quartzo. Quando a gente bota pressão e temperatura, vai parar de ser aquela areia cheia de porosidade, vai sumir os buracos, né?
e eles vão ficar tudo junto. Vai virar uma rocha chamada quartzito. Olha essa segunda rocha, como ainda preserva as bandas de areia bonitinha, né? Mas elas agora são mais coesas. Alguns minerais mudaram, a porosidade diminuiu. E se eu continuo botando pressão, eu vou separar mais ainda os minerais escuros e claros, e aí vou formar bandas maiores. E essas bandas são as bandas gnáissicas, bandamento gnáisico, que é essa terceira aí com os minerais pretos e brancos. Nesse caso aí não é de areia, né? Porque gneiss muito preto assim, ele veio de uma rocha que tinha minerais pretos. Uma rocha com minerais pretos normalmente é uma rocha máfica. Rocha máfica costuma ter afinidade com rochas ígneas. Então, gneiss muito preta e branca assim tem provavelmente origem ígnea, tá bom? Ah, Léo, mas se eu colocar muita pressão e temperatura, uma hora vai fundir a rocha. Sim. E aí a gente vai entrar no mar de mistério, que são as rochas migmatíticas. A mistura das ígneas com as metamórficas. Isso aí é história para outro dia. Beleza? Então, rochas metamórficas, transformação por desidratação, perda de água, variação de mineralogia, mas normalmente não existe troca de elementos. Os elementos se mantêm. Se eu tenho uma sopa que é carbonato de cálcio, a sopa continua sendo carbonato de cálcio, mas os minerais mudam. Pode virar um calcário, vai virar uma outra forma de calcário, né, com outra estrutura, uma aragonita, por exemplo, né, e alguns outros tipos de minerais, dependendo da organização e empacotamento. Então, aqui a gente muda a textura, colocando pressão e temperatura. As faixas de metamorfismo são entre 300 graus, né, que a gente sai lá do diagenético. Diagenético é o quê? Formação de rocha. Então, é além disso, 300 graus, até uns 800, 900 graus, que é onde começa a ter as fusões, formar as rochas graníticas. Ah, Léo, mas você falou que o granito funde a 600. Aí é uma história por conta da água, é um segredo das rochas, é colocar um dinheiro por trás, assim, para ela virar uma outra coisa, tá bom? Então, a gente tem as faixas de metamorfismo, a gente vai estudar isso com calma. Existem graus de metamorfismo, regidos principalmente pela temperatura. Em alguns ambientes, eles são regidos pela pressão. É uma competição eterna entre pressão e temperatura, tá bom? Cada hora um ganha. Então, beleza, falando das rochas principais. E por que a gente falou isso? Vamos ver aqui um pouquinho do ciclo das rochas, né? Qual que é a história delas? Coloquei aqui o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele tem essa coloração marrom. Por que ele está marrom? O que vocês acham? O rio é água, né, galera? Por que ele está marrom? Por que o Rio Amazonas está marrom na visão de satélite? O que vocês acham? Dá uma ideia aí, gente. Uma ideia. A gente falou tantas ideias aí. Não faço a mínima ideia. Por que um rio está marrom? Vocês deram uma olhada nos terrenos aqui de Janaúba depois que teve a chuva? O que a chuva faz com o solo, que é marrom? Vira lama. Vira lama, né? Então, a lama não é uma água marrom? Por que será que o Rio Amazonas está marrom? Pode falar, é o Rio de Lama. É um rio de lama. Não é um rio de lama, é mentira! Enfim, a ideia é a mesma. O rio, galera, ele passa por uma série de regiões no nosso continente e o que ele faz? O rio não é uma água em movimento, sai de um lugar em direção ao mar e vai, tá indo, tá na dele. Onde ele começa e por onde ele passa, água, galera, é uma coisa muito forte, extremamente forte. Ela leva o que tiver. O rio Amazonas é marrom porque ele está carregado de sedimentos. E não é sedimento químico, né? Não é sal, não é essas coisas que a gente não vê quando dissolve na água. Eu tô vendo, ele tá marrom. É lama, é areia, é poeira, é isso que tá lá. E por quê? Ele nasce lá nos Cordilheiras dos Andes. Ele traz o material todo que está lá na Cordilheira dos Andes e vai tirando o material das rochas que ele passa. Passa no meio do estado do Amazonas todo, leva a lama da floresta, da terra, o que ele está tirando lá de baixo.
Por que eu estou falando isso? Porque os sedimentos estão sendo transportados por um rio. Um dia esses sedimentos vão virar rochas sedimentares. E aí a gente vai ter que saber de onde que elas vieram. E aí a gente tem que entender o processo. O presente é a chave do passado. Então, para a gente entender as rochas que se formaram há milhões e milhões de anos, que é o nosso objeto de estudo, a gente tem que entender como que os processos ocorrem hoje. Eles provavelmente ainda são muito semelhantes, né? Vamos dar uma olhada nesse rio. O que eu posso tirar de informação desse rio? Ele parece igual em todas as partes ou cada parte é um pouquinho diferente? Cada parte é um pouquinho diferente. Vamos entender um pouco como que a gente pode entender. Ó, os sedimentos estão sendo transportados desde a base dele até o mar. Então, estão fazendo um caminho longo aí, ó, lá do começo dele até a parte final. Tranquilo? Vamos ver agora cada ponto do rio. Vamos estudar parte a parte. Essa primeira parte aqui de trás, ó. Ah, não, é essa parte aqui, ó. Ela parece que tem um mundo de lama que não é rio, que é na floresta aqui do lado, não é? Vocês estão conseguindo ver isso? Parece que está cheio de piscina de lama ali do lado. Tá dando para ver? Tá, sim. Vamos pensar juntos aqui. Eu estou falando que o rio está levando sedimento. Se eu tenho piscinas de lama ali do lado, será que o rio está tendo força suficiente para levar os sedimentos por todo o seu caminho? Ou nessa região ele está sem força? E aí a lama está ficando? Essa região ele está sem força. Essa região ele está sem força. Isso pode acontecer por uma série de coisas, tá? Pode estar muito plano, aí não tem gradiente muito alto para pegar velocidade na gravidade. Pode ter vários obstáculos no meio do caminho. Reparem que, além disso, ele está formando vários braços, não tá? Vários meandros. Isso aqui chama meandro. Então, o rio está formando várias porções perdidas, né? Estão ficando aí abandonadas. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o que ele pode para continuar correndo. Não está dando para passar aqui, eu vou passar por ali. Não, está dando para passar aqui, eu vou passar por ali. Então, o rio é um organismo vivo, né? Mentira, não é não. Mas assim, né? A ideia é que o rio é uma coisa viva, mutante. Então, ele vai contornando onde ele consegue. E onde ele não consegue mais ir, ele abandona e vai para o outro fluxo. Então, a gente tem uma série de formação, ó, de deposição de sedimento. Aqui tem uma série de deposição de sedimento que talvez não fossem estar ali na floresta e foram trazidos pelo rio. Quando isso um dia, daqui a alguns milhões de anos, virar uma rocha, a gente vai ter que entender como é que era aquele ambiente antigo, para saber se era um rio, ou se era um vulcão, ou se era uma bacia, se era alguma coisa assim. Por que isso é importante? Porque será que nesse rio eu vou encontrar recursos financeiros originados de vulcões? Não. Mas existe um tipo de recurso chamado ouro de paleoplacer. Ouro que é acumulado ao longo dos rios. Será que faz sentido eu procurar um ouro num lugar que eu acho que era um rio antigo? Se for esse ouro de paleoplacer, faz sentido, beleza? É um ambiente antigo de deposição. Então eu tenho que saber o que eu estou procurando para eu entender o que eu estou vendo. Hoje em dia, isso aí não é mais um rio. Hoje em dia, isso aí é a serra aqui de Janaúba. Eu tenho que saber onde é que vai estar esse ouro que eu estou caçando. E eu não vou procurar elementos que não sejam oriundos da deposição de um rio. E esse rio, nessa parte aí, está com baixa deposição, né? Baixa energia. Vamos ver aqui para frente como é que vai ser. As estruturas que ele gera aqui vão ser estruturas que lembram essa baixa energia. Olha essa outra parte aqui. Ele continua desviando ou ele está indo reto? O que vocês acham? Agora ele desvia muito pouco. Ele desvia pouco, né? Ele está indo bem reto. Ele tem mais ou menos energia? Bem mais energia. Bem mais energia. Se eu precisasse levar agora uma partícula mais pesada, eu ia achar que ele está nessa parte de mais energia ou de baixa energia? Se Vamos pensar precisa aqui, ó. levar uma partícula mais pesada. Um carro, tá? Eu tô com um carro. O carro caiu no rio. Será que o rio vai conseguir levar o meu carro nessa parte que é mais forte? Ou ele vai levar meu carro na parte que é mais fraca? Aqui, nessa parte mais forte. Na parte mais forte, ele vai transportar meu carro, não vai? Na parte mais fraca, o carro vai cair lá no fundo.
Então, onde eu estiver olhando partículas muito grandes no leito de um rio, significa que o rio perdeu a força necessária para transportar aquela partícula. Não faz sentido isso? Faz Partículas sentido. muito pesadas vão ser transportadas onde o rio tem mais energia. Onde que o rio tem mais energia? Normalmente no meio dele, na parte mais profunda, bem no assoalho do rio, que é o que a gente chama de alúvio, tá? Tem o alúvio, é a parte aluvial de transporte do rio. E olha esse final. O que vocês acham que é esse final aqui? Tá com muita energia, pouca energia, tá louco? O que está acontecendo? Tá louco. Tá louco, não tá? Ele não tá espalhando todo assim, mais ou menos, como se fosse um leque, um ventilador espalhado? Então, nesse ponto aqui, a gente vai ver uma estrutura que é o rio chegando no mar. Aqui vai ter tudo planície, mas ele continua com a energia levando. Então, ele vai começar a soltar todo o material dele em diversas direções. E aí, a gente tem a distribuição da direção de formação do rio. E a gente vai descrever isso nas nossas rochas, saber se a gente está na baixa energia, num rio meandrante, na alta energia, num rio fluido, contínuo, forte, ou se a gente está num delta de desembocadura no oceano, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Ainda tem tempo. Ó, intemperismo. A gente tem 3 tipos de intemperismo: físico, químico e biológico. Físico, ele é provocado pelo ataque físico dos elementos. O principal agente ainda é a água, tá, galera? A água é, de longe, o principal agente que vai realmente afetar qualquer coisa. Então, intemperismo físico é a desagregação por meio de ações da atmosfera de partículas físicas. O intemperismo químico é a dissolução de partículas. E o biológico é quando tem minhoca entrando no meio da rocha, raiz de planta crescendo para dentro da rocha e vai desagregando a rocha. Tá? Tem várias formas de erosão, não são só essas, tem mais do que isso, tá? Mas essas são as principais. Pluvial, ação de chuvas; fluvial, ação de rios; marinho, ação do mar; glacial, ação de geleira; e eólica, ação dos ventos. São as 5 principais, mas ainda tem variação de temperatura, variação de percolar caminho de verme, de planta, de raiz. Tem aquecimento e resfriamento rápido da rocha, promovendo a dilatação. Aquecimento e resfriamento de água em fraturas, que pode congelar e depois descongelar. Isso muda o volume da água, né? Porque a água é muito louca. Entre 0 e 4 graus ela aumenta o volume, ao invés de diminuir, que ela vai provocando rachadura nas rochas. E os agentes erosivos são as formas que conseguem provocar o intemperismo. O que é erosão? É o movimento de retirada e transporte. Então, a erosão pluvial é toda a ação provocada pelas chuvas. E o que as chuvas fazem? Intemperismo físico, desagregando rocha, e intemperismo químico, dissolvendo algumas partículas na água. Essa é a ação de intemperismo da erosão pluvial, beleza? Fluvial, mesma coisa, o rio tá passando ali, ó, igual o Amazonas, tá cortando e levando os pedaços tudo que tem ali no meio, tá bom? Então, vamos agora começar. É a nossa máxima, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso que é intemperismo. Ai, ai, peraí. Então vamos pensar aqui primeiro nos intemperismos possíveis. Essas aqui são as ações, né, do intemperismo químico, físico e eólico. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Aqui são os cálices do deserto, famosos, né, que são grandes cálices formados por ação de vento. Por que será que tem essa erosão eólica no deserto? O que tem no deserto, além de cactos? Que partícula sedimentar tem no deserto? Grânulo, seixo, areia, argila. O que tem no deserto? Nem ideia? Alguém sabe o que é um deserto? O deserto tem muita areia. Muita areia. Deserto é formado de areia. Será que tem muita água no deserto? Ah, galera, nós aqui no sertão tem quase nada de água. Nem tem água. Não, deserto é seco, seco e areia.
Nosso processo de desertificação do interior continental está rolando aí e a gente nem está se tocando. Ó, excesso de areia. Então, já que não tem água, não chove, não tem rio, não tem gelo, o que será que vai causar a erosão no deserto que tem em qualquer lugar e não tem jeito? Vento. Está ventando muito, o vento carrega areia. Vento com areia, vocês já ficaram num vento aqui na praia do Copo Sujo quando está ventando? Começa a bater na perna, que vai ardendo, vai cortando, né? A areia sendo movida pelo vento, atacando a rocha, principalmente a base da rocha, nesse caso aí, vai diminuindo a rocha, vai desfragmentando ela. Então, vai lixando essa rocha, tá? Então, vai criando ali a erosão desse material, né? Essas formas tão legais aí de erosão que a gente vê, provocando a desagregação dela. A geleira é água congelada. Gente, água congelada é muito mais forte do que água líquida. Tá? A geleira é o lugar com maior energia de transporte erosivo que tem no planeta. Perde só para a gravidade, né? Quando as rochas das montanhas destroem, assim, cai tudo. Então, ó, ação eólica, ação glacial. Essa aqui é as cavernas de mármore. Essas aqui é bonita, né? Essa parte ali é uma rocha de mármore que foi diminuída pela ação do mar. Né? O mar vai batendo e vai dissolvendo e erodindo a caverna, formando esses buracos. Aqui embaixo tem a ação dos rios, né? Olha a parte marrom ali do rio caindo no mar. Esse é o delta do Gange, né? Lá na Índia, Golfo... É do Gange ou Pérsico? Agora eu não lembro. Esse é lá na Índia, que vai descendo os sedimentos ali dos rios todos e jogando no meio do mar. Fica toda essa água marrom. Né? Então isso vai dar uma estrutura diferente. E essas pedras aí no outro deserto aqui embaixo que tem uma trilha? Quem sabe como é que isso forma? Ideias, alienígenas. Não são alienígenas. Então, galera, essas pedras aí no final empurradas estão no deserto. E a Flávia falou uma coisa legal. O deserto não é tão sem água. Realmente não é tão sem água assim, não. Esse é o deserto... esse não é do Atacama? Não, acho que esse é um deserto lá nos Estados Unidos. E são as rochas velejantes, que eles chamam. Por quê? À noite, a temperatura resfria muito e a baixa umidade que existe é colocada toda em superfície e vira uma finíssima película de gelo, como se fosse um campo de patinação. Essas rochas no deserto, o que eu falei que o deserto tem também? Vento. Aí o vento sopra uma rocha, um pedaço de pedra desse, né, fragmento, em cima de uma camada de patinação, ele vai dissolver, ele vai deslizar tranquilamente e vai quebrando a camada de gelo e arrastando a areia por baixo, formando esse formato de rochas deslizantes. Coloquei só por curiosidade mesmo, isso não é um processo comum na área de geociências, não, mas é legal de ver, né? Bonito até. Bom, então, enfim, qual que é a primeira fonte, então, de formação de rochas? O primeiro ciclo, né? Todas as rochas, elas podem ser soerguidas e expostas. O que significa? Que o movimento interno do nosso planeta pode provocar o soerguimento de uma rocha. Ou se tudo que está do lado dela desabar, ou se existir uma fratura, uma falha, que vai empurrar a rocha para cima, tá bom? Pode existir diversos movimentos nesse sentido que vai soerguer e expor uma rocha que estava no meio da crosta, na base da crosta, no topo do manto, né? As rochas graníticas, por exemplo, elas não formam na crosta. Como é que a gente vê granito aqui? Que de alguma forma ela foi colocada ali para cima. Isso vão ver principalmente em geologia estrutural e talvez um pouco em geologia geral, tá bom? São os movimentos internos do planeta que colocam as rochas lá em cima. Independente disso, é o soerguimento, a exposição. Então, as rochas sedimentares é o primeiro processo para a gente entender o ciclo das rochas. As rochas sofrem ação erosiva de agentes de intemperismo, são transportadas para uma região de baixa energia, né, onde o sedimento, seja químico ou clássico, vai conseguir decantar com calma, né, onde tem os fósseis e tal, e vai formar as rochas sedimentares. Beleza, a rocha sedimentar tem sempre a opção de ser soerguida e exposta. Tá bom? Que ambientes sedimentares formam rochas com deposição? Mangues, lagos, rios, desertos, praias. Todos esses ambientes têm uma série de sedimentos diferentes que vão promover estruturas diferentes. Qual desses ambientes aqui vocês acham que a gente vai encontrar estruturas que vão lembrar o movimento de ondas? Vai ser no deserto, no rio, na praia, no lago, no mangue? Onde que tem onda nessas imagens aqui? Mar. No mar. Se o mar tem onda, rochas originadas em ambientes marinhos vão preservar o movimento do mar. Que ambiente desses aqui vocês acham que a gente vai encontrar dunas de areia? O movimento da posição em dunas de areia?
Como, Léo? Repetir? Qual desses ambientes vai produzir uma rocha que vai lembrar estruturas de dunas de areia? Mangue, Deserto? deserto, rio, o deserto, né? As dunas de areia são esses ambientes aqui do deserto. O lago e o mangue vão formar ambientes e estruturas muito agitadas ou muito tranquilas? O lago, que é essa água parada, aquela piscina parada, e o mangue também. Tranquilos. Tranquila, né? Bem tranquila. Então a gente não vai ver esse movimento das águas. E o rio? Será que vai dar estruturas de movimento ou mais tranquilo? Movimento. 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 Beleza. Então vamos pensar agora em tamanho de partícula. Qual desses três, vamos pensar só em dois ambientes, né? O lago e o rio. Qual vai ter partículas menores que depositam quando o ambiente está tranquilo? O lago ou o rio vai ter mais? Lago. O lago. Qual que vai ter partículas maiores que precisam de mais energia para transportar? O lago ou o rio? Rio. O rio. Qual desses a gente vai encontrar mais matéria orgânica? O mangue, que é um bando de árvore apodrecendo na água, ou o lago, que está ali naquele mundo de água e tem no máximo um peixe ou outro? Mangue. O mangue. Então, tudo isso que a gente está falando, né, são informações que a gente vai descrever nas nossas amostras de rocha. Poxa, se eu estou procurando uma rocha rica em petróleo, eu vou procurar o petróleo é formado da maturação de matéria orgânica. Eu vou procurar rochas associadas com lago ou com mangue? Eu prefiro o quê para dar petróleo? Matéria orgânica ou pouca matéria orgânica? Muita matéria orgânica. Muita matéria orgânica. Eu vou caçar mangues. Ah, mas não tá, o petróleo não está lá. Eu preciso encontrar ele em rochas que vão ter muita porosidade, que vão ter local para o petróleo passar. Eu vou procurar ele num arenito, que são rochas porosas formadas em deserto de grandes quantidades, ou eu vou no lago, que é tudo bem compactado, fininho. Qual é o ambiente, Léo? Eu pergunto. Eu vou no deserto com as areias cheias de porosidade, buraco para o petróleo passar, ou eu vou no lago todo compactado? Melhor, não vou no lago, não, vou no mar com rochas carbonáticas que não tem porosidade, está tudo colado, tudo químico. Eu prefiro um ambiente que o petróleo consiga percolar e passar, não é? Porque senão o petróleo nem vai entrar na rocha. Eu vou furar rocha que não tem porosidade para caçar petróleo? Não faz sentido. Não tem porosidade, não tem petróleo. Se eu furar o deserto, pode ser que eu encontre. Por quê? Porque mesmo ela tendo se formado no mangue, ele pode ter migrado nos buracos do deserto, que são rochas com porosidade. Faz sentido isso que eu falei? Sim. É isso que a gente está tentando entender aqui na petrografia, né? Essas estruturas que a gente vai identificar os ambientes para poder ver qual recurso. Tá bom? Então aqui tem alguns ambientes sedimentares, a gente vai ver outros mais para frente. Metamorfismo é o segundo passo do nosso ciclo das rochas, né? Começou soterramento, tá colocando mais camadas, tá ficando tudo lá no fundo. O que eu aumentei aqui? Pressão e temperatura. Se eu aumento a pressão e temperatura, eu vou transformar aquela rocha sedimentar em alguma coisa, né? E a transformação da rocha sedimentar vai ser a produção do metamorfismo. Depois que a rocha metamórfica se formou, ela também pode ser soerguida e exposta para voltar ao ciclo. Vou fechar um mini ciclo aqui, ó. Sedimentar, metamórfico, sedimentar, metamórfico. Tá bom? O que é o metamorfismo? É a luta de cabo de guerra entre pressão e temperatura. Quando a pressão for muito alta, eu vou ter rochas metamórficas originadas das condições de alta pressão. Quando a temperatura for muito alta, a gente vai ter rochas metamórficas originadas das condições de temperatura. Normalmente, a temperatura é o principal fator que vai causar metamorfismo nas rochas. Então, quanto mais fundo, maior a temperatura, maior o metamorfismo, tá bom? Pressão, ele vai existir? Vai também. Mas os locais onde a gente analisa metamorfismo oriundo de pressão é onde a gente tem colisão de continente com continente. Ali a gente tem realmente um aumento muito grande da pressão, sem descer muita profundidade, então não vai aumentar muito a temperatura, que vai aumentar a pressão. A gente vai encontrar rochas específicas de metamorfismo de pressão, tá bom? São os xistos azuis. A gente vai ver isso para frente, glaucofano, aquela loucura toda, beleza? Então, metamorfismo, transformação baseada em pressão e temperatura, é uma luta de cabo de guerra.
Então, a ideia aí, ó, quanto maior a temperatura, maior o metamorfismo, quanto maior a pressão, maior o metamorfismo. Normalmente, a temperatura, que é o principal fator, mas existem regiões na Terra que a pressão vai afetar também. Beleza? Então, beleza, vamos embora. Então, as rochas metamórficas, né, apesar da pressão não ser o grande determinante de como é que vai ser o metamorfismo, ela ajuda a botar ordem nos minerais. Fica tudo alinhado, tudo estirado, tudo na mesma direção bonitinha, tá vendo? Olha como é que essa do meio, gente, era um granito. Olha que legal. O granito com os minerais todos alinhados aqui. Isso é o metamorfismo. Aqui em cima tem um mármore. Olha como é que a gente tem linhas paralelas contínuas aqui. Isso era um calcário que um dia sofreu metamorfismo. Tá bom? Isso aqui é um gneiss de mistura de rochas. Isso aqui é uma bagunça, não dá nem para ver direito. Eu não vou nem falar desse, porque isso aqui é um migmatite. Mas olha só, aqui os veios graníticos metamorfizados, né, transformados. Aqui é diamantina, o Morro do Camelo Camelinho, que são rochas quartzíticas, que é formada a partir do metamorfismo da areia, tá bom? Metamorfismo de areia gera esses quartzitos e a gente encontra lá a orientação dos minerais. Belezinha? Depois do metamorfismo, a gente pode gerar a produção de rochas ígneas. E o que vai gerar a produção de rochas ígneas? O aumento da temperatura e a diminuição da temperatura de fusão. Então, o magma das rochas ígneas é formado assim, ó. Depois do metamorfismo, ele pode esquentar tanto que vai chegar direto na ígnea. Ou soterra direto e já vai direto para a ígnea. Forma aqui, ó, o magma, que é rocha fundida. E esse magma pode ter dois caminhos. Ele pode passar pela crosta inteira e erodir, ó, bum, explodiu aqui bonitinho. Ou ele pode virar uma rocha intrusiva granítica. Ele não vai chegar na superfície, ele vai acumular na parte interna da crosta e ele vai cristalizar lentamente até se formar uma rocha granítica, com tamanho mineral bem grande, beleza? Sem problema? E aqui pode fechar um novo ciclo, ó. Por quê? Isso aqui pode ser um loop infinito. Aí ele virou um granito, o granito volta, aumenta e ele é soterrado de novo. Aí ele pode sofrer aumento de pressão e temperatura e vira uma rocha magmática. Aí aumenta a temperatura, ele funde de novo. Aí cristaliza, vira um granito. Aí volta, aumenta a temperatura. Sem nunca nem ter visto a luz do sol, coitado. Ou então ele vai direto lá para a montanha. E aí, os granitos intrusivos podem sofrer soerguimento e exposição para voltar a serem temperizados, e os próprios magmas extrusivos, as rochas como as lavas, os basaltos que estão em superfície, podem sofrer intemperismo e voltar a ser uma rocha sedimentar. Então, vendo o ciclo se formar, galera? Olha que legal, as rochas ígneas aqui. Pão de Açúcar, né, é o monte lá formado de um granito, né, uma rocha ígnea. Os vulcões são rochas ígneas. Aqui a gente tem Torres del Paine, a Cordilheira dos Andes, formado por um monte de rocha ígnea. Aqui os derrames basálticos, esse aqui especial é da Islândia, que tem lá. Mount Rushmore é um granito dos Estados Unidos, com a cara dos presidentes lá deles. Isso é tudo rocha ígnea, tudo formado por rocha ígnea. Cadê? Aqui. E isso, galera, é o ciclo das rochas. É de onde elas vêm e para onde elas vão. Cada um desses processos registra naquela amostra toda a história por trás dela, seja pelo tamanho do grão, pela forma do grão, se o grão é arredondado ou angular, o tamanho do grão, se ele é só areia, se é só argila, se tem mistura, se é só feldspato, se é só amorfibólio, se é... gritaria! Se é só alguma coisa nesse sentido. E todas essas rochas podem ser soerguidas e intemperizadas, fechando o ciclo. O único miniciclo, que a gente chama de miniciclo das rochas, é quando tem os metamórficos com os ígneos e eles ficam presos ali embaixo. Todos esses ciclos podem acontecer e esse é conhecido o ciclo das rochas. É daí que elas vêm, é daí que elas se transformam. Ah, Léo, mas e a fonte original? A fonte original é o planeta Terra, né? Formou o planeta Terra, tá aí as rochas vai transformando ao longo do tempo. Ah, mas um dia vai tudo ser reciclado? Talvez. Na subducção, a gente recicla a placa. Né? A gente ainda vai falar o ciclo de Wilson, que é o ciclo da tectônica de placas, que aí sim é o ambiente de formação e destruição das rochas. Mas o ciclo das rochas é a transformação de uma para outra. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é o Monte Roraima. Pelas estruturas e feições que vocês estão vendo aqui, parecendo uma mesa empilhada, alinhada. Isso aqui para vocês é uma rocha metamórfica, ígnea ou sedimentar? Só de olhar essa figura.
Sedimentar. Sedimentar. Por quê? Porque eu consigo ver as estratificações. Veja a estratificação, tudo paralelo. Então, se está tudo bonitinho, paralelo, depositou em um ambiente muito energético ou pouco energético? Pouco Pouco energético. energético. Algum ambiente pouco energético te vem à cabeça para ter areia assim, bonitinha? Areia, argila? Ou não? A gente ainda vai aprender isso, mas às vezes. Por exemplo, a plataforma oceânica, plataforma continental, a gente está no fundo do mar. No fundo do mar tem areia. No fundo do mar também tem partícula de argila. Será que eu posso formar argila-areia no fundo do mar, abaixo da parte onde as ondas interferem? É um ambiente tranquilo, né? Consigo fazer isso. Consigo depositar num lago, num grande lago, que não tem movimento de nada? Argila, areia, argila, areia, argila, areia. Posso. Depende só de qual material em qual época vai estar acumulado ali, né? Então, esse é o Monte Roraima, provavelmente formado no fundo de mar, é só caçar ali, ó. Se for um mar, a gente vai encontrar calcário, vai encontrar talvez uma formação ferrífera bandada, dependendo da idade, vai encontrar as linhas de oxidação, e aí a gente vai vendo as estruturas, entender o ambiente, beleza? Beleza, vamos pro próximo. Essas rochas aqui, ó, isso aqui é lá em Ouro Preto, é o Pico do Itabirito, o Pico do Itacolomi. Olha para essas rochas aqui. Vocês acham que elas são ígneas, metamórficas ou sedimentares? A gente está vendo aqui linhas paralelas, tudo alinhado, tudo formado, bonitinho, inclinado aqui. O que vocês acham? Ígnea, metamórfica ou sedimentar? Pode ser metamórfica, porque os planos estão alinhados e paralelos? Não parece que é uma foliação, uma fratura no meio delas e tudo alinhadinho? Será que isso não foi porque tudo foi apertado e colocado um do lado do outro? As rochas do Pico do Itacolomi são quartzitos, tá? Então, uma vez eram areias e foram metamorfizadas para quartzitos, empilhados bonitinhos. Então, são rochas metamórficas. Ah lá, que legal. Ó, rochas metamórficas costumam dar essas foliações de orientação. Lembram das bandas? Essas bandas são resultado do metamorfismo na área. Vamos para o próximo. Cristo Redentor. Essa talvez seja um pouco mais difícil. O Cristo Redentor, galera, é uma estátua enorme, escavada, esculpida. Será que qualquer rocha pode ser esculpida? O que vocês acham? Alguém já tentou esculpir uma rocha? Ígneas. Hã? Nunca Pode ser tentei. ígnea? Não é ígnea essa, ainda é metamórfica. Mas por que ela é metamórfica? Ela é o metamorfismo de uma rocha que é pouco dura, né? Para a gente escavar uma rocha, eu preciso de minerais pouco duros. O mineral principal que tem nessas rochas fáceis de ser escavadas, as esculturas do Aleijadinho em Minas Gerais também são formadas nesse mesmo tipo de rocha. São rochas formadas por um mineral chamado talco. Talco é muito pouco duro, é dureza 2, né? Então eu consigo, com uma ferramenta, esculpir uma estátua desse tamanho. A rocha rica em talco, o talco é um mineral de magnésio, rico em magnésio. Onde que tem as rochas ricas em magnésio? Na crosta, no manto ou no núcleo? Na crosta. Crosta, magnésio Ah, ou no não, eu manto? entendi isso aí. No manto. No manto, né? Então vai ser no manto superior. Como é que eu tiro uma rocha do manto superior para colocar aqui para a gente esculpir? Tectônica de placas. A rocha é soerguida e fica exposta. Então, essa rocha é um esteatito, tá? O esteatito é uma rocha metamórfica formada a partir da desidratação de rochas ricas em anfibólio, tá? Que é uma rocha mais esverdeada, serpentina em anfibólio, que dá em altas pressões e temperaturas. É uma região metamórfica daquele ciclo lá de baixo. O outro nome para o esteatito, que talvez todo mundo já ouviu falar, é pedra-sabão. Já ouviram falar? Pedra-sabão? Em Ouro Preto tem uma feirinha de pedra-sabão legal, com as panelas de pedra-sabão, esculturazinha. O nome científico, que agora a gente sabe, é esteatito. Beleza? Vamos pro próximo.
As pirâmides do Egito e a própria Esfinge são feitas com rochas que também são fáceis de ser escavadas. Essas rochas das pirâmides não são encontradas onde as pirâmides foram construídas, são encontradas a 700 quilômetros de distância numa pedreira que tem lá no Rio, que eu esqueci o nome. E foi transportada para aí. Né? São grandes pedras formadas dessas rochas mais fáceis de ser esculpidas, revestidas com camadas de granito, de rochas ígneas que foram usadas para ornamentar. Hoje os granitos já foram retirados, né? A pirâmide ela era lisa na época que foi construída. Foram tiradas, porque a galera roubou para vender, destruiu, né? Aquela coisa toda. E a topo dela era folheado a ouro, que era muito maneiro. A esfinge, por outro lado, ela foi esculpida onde ela está. Isso significa que muito antigamente, provavelmente, essa região não era um deserto. Né? Existem indícios de alteração na superfície da esfinge. Foi mal. E tinha um ambiente aquoso ali, um ambiente pantanoso, que era mais fácil de esculpir. Que era uma lush forest, uma floresta tropical nessa região. E depois virou deserto. É o Amazonas daqui a alguns anos aí. Beleza? O que mais que a gente tem aqui, ó? Folhelhos. Essas rochas são todas paralelas. Elas são metamórficas e sedimentares, tá? Porque é difícil de separar quando elas são muito finas assim, saber o grau de metamorfismo. Mas é um metamorfismo incipiente, bem pouco, que acontece nessa região. Então a gente tem o paralelismo assim dessas estruturas sedimentares clássicas, né? Um folhelho, e não chega a transformar os minerais, é da maneira como foi sedimentado. Então ainda é rocha sedimentar. Folhelho é uma excelente rocha para procurar petróleo. É muito associada a petróleo. Tem um acúmulo de óleo nessas porosidades desses folhelhos, que são essas fraturas entre eles e mesmo os buracos dentro da rocha. Aqui é o que a Flávia tinha falado, as formações ferríferas bandadas. Dá uma olhada. Ó, o vermelho é quartzo microcristalino e o cinza é a hematita, que é óxido de ferro. Formado em ambientes aquosos, deposição tranquila, um em cima do outro. As formações ferríferas bandadas são formadas em mares, oceanos, né? Alguns próximos a fontes vulcânicas, fumarolas suboceânicas, né? Aqueles vulcão do meio do oceano, e outras formadas no mar mesmo, onde estava tranquilo, porque existem eventos que isolam o mar da atmosfera, deixam o mar um ambiente redutor e não oxidante, e aí a liberação de ferro na água acumula tanto que chega uma hora que vai começar a precipitar óxido de ferro em quartzo microcristalino e dá essa coisa maravilhosa. Existem 2 ou 3 grandes eventos de formação ferrífera bandada. É o evento arqueano, é o evento do lago, tipo Lago Superior, e um dos formação ferrífera granular, que é mais tardio. São 3 grandes principais, são 3 tipos, né, que a gente vê de formação ferrífera. A gente talvez vai ver um pouquinho mais com calma para frente, né, como é que elas formam, por que elas formam e onde que a gente encontra. Beleza? Aqui a gente tem rochas ígneas, tá? Aqui são minerais, ó, verdes e azuis, formados principalmente de cobre, é a alteração de minerais de cobre. Essa é uma região no fundo de um vulcão. Antigamente aqui era uma cordilheira, provavelmente, e a gente altera esses minerais de cobre para essas cores azuis e verdes. São os carbonatos de cobre, malaquita, azurita. Né? Então aqui é uma mina de cobre, que usa isso como fonte, mas não é a principal. Tem sulfetos associados normalmente. Bom, existem mais informações sobre geologia regional, deixei aqui meu contato, mas ninguém precisa disso. Acabou essa apresentação, chega dessa aula, tá todo mundo com fome, cheio das ideias. Beleza, galera? Pegamos aqui o ciclo das rochas, agora depois a gente fala um pouco mais de processo de formação. E é isso aí. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, manda mensagem. Eu vou terminar a gravação de hoje.